noite. Muito bem, vamos lá ao nosso estudo dessa noite. Nós vamos continuar o estudo de Filipenses. O pastor Neil já chegou no capítulo 1 até o verso 14. Então, nós vamos ler Filipenses, capítulo 1, que é o livro que estamos estudando às quartas-feiras. Você que está chegando agora aí, ou pelas redes sociais, ou vindo nos visitar aqui no templo, saiba que se pegar as mensagens anteriores, você vai chegar aqui junto conosco, aqui em Filipenses, capítulo 1. Para nós nos inteirarmos, como ainda está bem no começo, eu vou ler o capítulo 1 inteiro, tá bom? Ou pelo menos até o verso 18, e depois nós vamos estudar a partir do verso 15. Mas vamos pensar nessa carta aos Filipenses, uma carta de amor, uma carta que Paulo escreve com muita alegria, apesar que ele está preso, mas é muita alegria que ele escreve. Vamos ver aqui, olha. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa mente. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Até aqui. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te adoramos, nós te louvamos, nós estamos aqui, Pai, para aprender a Tua palavra e da Tua vontade que nós queremos cumprir. Seja conosco, ó Pai, nos dê sabedoria para estudar e aprender da Tua palavra nesta noite. Muda nossas atitudes naquilo que não estamos te agradando. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos lá. Como eu disse, o pastor Neil já chegou até aqui, até o verso 14. E aqui Paulo, ele muda um pouco. Ele estava falando, olha, as coisas que me aconteceram, era prisão, ele está sofrendo em Filipos. Ele diz, essas coisas que me aconteceram contribuíram para o Evangelho. Ele fala, como o pastor Nil já falou na semana passada, os irmãos tomam um ânimo na minha prisão, mas daí, ele dá como que um parênteses aqui, e no verso 15 ele diz,
Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda. Interessante, porque ele usa palavras muito duras. Irmãos, se nós pegarmos estas palavras, elas são obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5. Eu vou ler lá com os irmãos, volto já para cá. É que eu gosto de ir nos textos que nós chamamos textos de apoio, mas eu gosto de ir para os irmãos terem uma ideia. Em Gálatas capítulo 5, no verso 20 e 21, vai ter a partir do 19, né? Eu vou ler, ó. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, obra da carne. Ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, obra da carne. Palavra dura que ele está usando. As pessoas pregam como obra da carne. Ele também, não vou ler aqui, mas quando ele fala em Romanos capítulo 1, ele também está falando de pessoas iníquas, né? Olha, pessoas que ele fala cheios de iniquidade, cheio de inveja, cheio de contenda. Então, são palavras que ele está quase, não xingando, mas ele está falando muito duro dessas pessoas que pregam a Cristo desse jeito. Por que ele usa palavras tão duras? Volta para Filipenses capítulo 1 e vamos começar a pensar. Apesar, irmãos, os cristãos terem lá aceito Cristo, as igrejas, irmãos, tem sempre ser humano pecador. E aí fiquei me perguntando, dentro dessas igrejas, tinham pessoas com inveja do apóstolo Paulo? Tinha. Tinham pessoas que se alegravam com o sofrimento do apóstolo Paulo? Tinham. E pessoas que ficaram secretamente felizes em que Paulo estivesse preso? Puxa, irmãos, a gente começa a pensar o porquê disso. Por que tinha isso? Porque, irmãos, seres humanos tem um pecado, que é um pecado grande entre os cristãos, é orgulho. Pecado nosso é orgulho, é a fome do poder. Nós queremos destaque. Então, no ser humano é igual, olha, imagine você num emprego. Quando alguém sofre no emprego, uma demissão, uma advertência, a sua ideia vai ser, bom, ainda bem que não fui eu. E talvez aproveite da vaga que aquela pessoa deixou. Na verdade, faz parte do ser humano, nós temos que quebrar isso no nosso coração. Mas aqui, pelos comentários que eu vi, era o que estava acontecendo. Havia pessoas com ciúmes de Paulo. E também, irmãos, as igrejas, né, haviam contendas entre eles. Nós vimos agora aqui em Gálatas era um poço de problema, Coríntios também. E quem eram esses que tinham inveja? Talvez os judaizantes, possivelmente eram eles, porque Paulo estava, de certa forma, não desmerecendo, mas pregando de que a lei não valia mais, ou não era servil, como Paulo fala lá em Gálatas, de aio. Ele fala, ela serviu de pedagogo, alguém que me leva para a mão, ela me mostrava a Cristo. E os judaizantes não queriam isso. Vejam, quem perseguia Paulo eram os judaizantes, a gente vê isso. E até Paulo teve uma contenda com Pedro, né? Por quê? Porque o problema do judaísmo. Irmãos, é muito forte o judaísmo. Domingo, nós tivemos aí o pastor Alexandre Dutra falando sobre os judeus, e nós conversávamos depois do culto aqui. Nossa, o judeu, ele pode, alguns deles, uma boa parte, não acreditam em Deus mesmo, mas eles seguem a lei. Então, era esse um dos problemas. E agora, Paulo, preso, facilitava que outras coisas fossem pregadas. Isso é ruim. Irmãos, não poderia ser heresia, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Não podia ser heresia. Não podia ser uma coisa que fosse contra Cristo, mas, de certa forma, as doutrinas, irmãos,
elas ainda estavam se estabelecendo. Vamos pensar aqui, né? Carta escrita lá pelo ano 62, 65. Irmãos, não tínhamos nada dessas doutrinas firmadas como é hoje. As pessoas estavam entendendo ainda o Evangelho. Então, Paulo, ele é crítico, e bem crítico com essas pessoas. Mas daí, no final do verso 15, ele fala, mas outros de boa mente. Interessante. Mas, antes que eu queria falar com os irmãos, antes, sobre ainda, de boa mente, falando ainda das pessoas que julgam. Por que um homem como Paulo era preso? Se você é cristão, eu estou brincando, né? Estou falando ser como um argumento retórico, tá? Quando acontece algo de errado com alguém, mesmo cristão, na nossa mente não vem que pode ser um castigo divino? Na ilha de Malta aconteceu isso com Paulo. Ele tinha um naufrágio, ele foi fazer uma fogueira, depois que foi salvo lá na ilha de Malta, ele foi fazer uma fogueira, uma víbora, né, uma cobra picou, e daí o que eles disseram? A justiça de Deus que está perseguindo. Quando ele chacoalha a víbora e vê que não acontece nada, não, então Deus abençoa, ele é um Deus. É assim que acontece. E eu quero parar aqui para refletir com os irmãos, se nós nos alegramos quando algo de errado acontece com um crente. Irmãos, esse pensamento bem feito, ou eu avisei, ou eu sabia, irmão, não adianta para a gente, irmão. Não adianta. Às vezes a pessoa está sofrendo e Deus permite que ela sofra, mas não é porque ela fez algo errado. Veja, Paulo, irmãos, ele não tinha feito nada errado, só que ele estava preso. Ele não tinha feito nada errado, mas ele foi açoitado. Ele não tinha feito nada errado, mas teve que fugir de Damasco por um muro. Irmãos, as pessoas se colocam no lugar delas. Elas estão vendo aquele cristão, aquele homem, Paulo, pregando Cristo e sofrendo. Alguns, mesmo crentes, mesmo cristãos, podiam julgar, está vendo, é Deus punindo. Então, a minha reflexão quando eu vi isso, é de pensar que, puxa vida, talvez talvez a gente pense que quando as coisas estão acontecendo de errado com alguém, nós devemos ter mais misericórdia. Nem sempre é errado. Deus tem o desígnio dele. Olha, quando você olha para Jó, ele estava sofrendo. Não tinha amigos. Os amigos que tinha, ele chama de molestos. Tinha. Será que, como ele não sabia, e os vizinhos também podiam pensar, está vendo, Deus está castigando aquele homem. E não era. Então, nós temos que olhar os sofrimentos alheios e pensar em nós mesmos. Pensar em nós mesmos. Paulo diz que aqui mesmo ele não se importa. Vamos continuar, agora sim. Ele diz assim, olha, mas outros de boa mente. E aí essa palavra aqui, ó, boa mente, que eu peguei aqui, é uma palavra bem interessante, porque você vai ver, aparece 4 vezes essa expressão. E isso eu quero falar com os irmãos sobre o que é essa boa mente. É claro que na tradução, irmãos, a gente não o que diz a palavra, tem que ver o contexto, não é o que está escrito lá, mas das 4 vezes que essa palavra boa mente aparece, 3 vezes se referem a Deus. E uma vez só, neste caso aqui, se refere a pessoas. Mas sempre, da mesma forma que contenda e inveja é usado para o mal, esta boa mente tem algo diferente. Não é só pensar bem, é encaminhado para o bem. Quer ver? Vamos para Efésios, capítulo 1. Olha, em Efésios, capítulo 1, quando diz aqui, olha, no verso 5, e nos predestinou, falando de Cristo,
falando de Deus, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É boamente aqui. Esse beneplácito aqui é boamente, é boa disposição da vontade de Deus. No mesmo texto, capítulo 1, verso 9, de Efésios, continua. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. Essa palavra aqui, beneplácito, também é boamente. Então, quando fala aquele cristão de boa mente, é assim, boa disposição. Alguém sincero, alguém com vontade de cumprir a vontade de Deus. Então, o que nós vamos aprender aqui? Irmãos, tem gente que prega o evangelho por ganância, é verdade. E tem outros de boa mente. Não, eu sou um daqueles que eu falo assim, olha, conheci um pastor, ele já é falecido, ele disse assim, é melhor ter um bar na esquina do que uma igreja, porque uma igreja falsa, ela vacina a pessoa. Eu não concordo, já vou dizendo para você, eu não concordo. Deixa ter igreja, irmão, problema deles. Cristo vai se revelar. Nós temos que pensar assim, eu não vou me alegrar, quando eu abro uma igreja, eu falo, pode abrir, fica feliz da vida. Não fico muito feliz quando fecha a igreja. Porque, irmãos, olha, se a pessoa abre a Bíblia, vai ter conversão lá dentro. Porque é a palavra de Deus que transforma. Nós, irmãos, podemos até nos arvorar que somos uma igreja verdadeira, mas não que as outras são falsas, é o problema delas. Eu não vou julgá-las, só tem que pensar nisso. Deixa. Uma vez no seminário, irmãos, a pergunta do professor, eu acho que eu já falei isso aqui, foi, os jesuítas chegaram primeiro aqui, evangelizaram os índios. Foi bom ou foi ruim? Essa era a pergunta na classe, a gente tinha um trabalho para fazer, né? Mas a conclusão que nós chegamos foi que foi bom. Porque o indígena, irmãos, é espírita, acredita no monte de Deus. Quando você vai evangelizar uma pessoa que passou pelo catolicismo, fala, pastor, mas às vezes, ou às vezes não, o catolicismo em si, ele é idólatra, tem imagem. Eu falo, mas já explicou a Trindade, já explicou Jesus Cristo, já explicou que tem um Deus só, já amaciou, ajudou. Depois a gente vai pregar o evangelho. Não foi isso que Priscila e Áquila fizeram com Apolo? Explicaram para ele melhor como as coisas eram, porque ele chegava e não sabia de tudo. É assim que funciona. Então Paulo, ele está dizendo assim, que bom que eles tenham uma boa mente, eu fico feliz com isso, eu quero que eles tenham realmente uma boa mente. E o que Paulo diz? Volta para Filipenses capítulo 1. Vamos lá, nós já lemos aqui no verso 15, né? Verso 16 agora. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Isso. É o mesmo assunto. Nós, de certa forma, nos alegrarmos com o sofrimento de alguém, julgando aquela pessoa, mesmo sendo do Evangelho. Irmãos, evite julgar, irmãos. Deixa a pessoa, olha, tem um que é juiz, que é Deus. Eu não sei porque que você está sofrendo. Eu não sei. Eu tenho a minha, é claro. Não. Você comeu uma fruta podre, vai passar mal. Mas nem por isso eu não vou deixar de te dar remédio. Então, o que a gente faz no aconselhamento? Fala, olha, está vendo que aquilo lá não ia dar certo mesmo? Você tinha comido aquela fruta, parecia que estava passada, não era para você, mas mesmo assim nós vamos ajudar. As pessoas lá de Paulo não. Eles diziam, muito bem, eu vou anunciar o evangelho aproveitando uma brecha, já que Paulo está preso. Porque Paulo estando preso, ele não vai vir aqui fazer o que ele fez com os Gálatas, a não ser que seja por carta, mas deixa ele preso lá.
A presença dele não está aqui. Era isso que eles pensavam. E aí, nós temos que ver que desta forma, tinha as pessoas que se aproveitavam, mas tinha as outras, no verso 17, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Irmãos, e aqui vai a maravilha. A prisão do apóstolo Paulo refletiu diretamente, dele para fora, como o pastor já falou, é ele pregando na guarda pretoriana, é ele evangelizando as pessoas, e de fora para dentro. Por causa dele, mesmo ele tendo longe, algumas pessoas se animaram a pregar o evangelho, isso é que é o bom. As pessoas se animaram com as prisões, é o que ele diz aqui, outros por amor, fazendo o quê? Dizendo, está vendo? Ele foi preso, mas pela defesa do evangelho. Algumas pessoas que concluíam bem, olha, Pedro já tinha sido preso, João já tinha sido preso, o próprio Cristo tinha sido preso e crucificado. Irmãos, o mundo odeia o cristão. Não é que somos perseguidos, não, sempre vai ter, porque a gente está na contramão do mundo. A gente prega a verdade bíblica e como o homem se revolta contra a Bíblia, ele se vai revoltar conosco. É só isso. Só que aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, não, mas eles sabem que eu fui preso para a defesa do Evangelho. Então eles estavam alegrando. E Paulo, para uns, é o errado, mas para outros é o herói. É isso que está acontecendo aqui. E o que é que o apóstolo Paulo conclui? Desde a semana passada, você que não viu, com o pastor Neil, das prisões dele, dele ter pregado lá para a guarda pretoriana, dos irmãos terem ânimo com a prisão, dos outros que pregaram por inveja e contenda, outros por amor, anunciam Cristo não puramente, só para maltratar mais o apóstolo Paulo, está vendo, você está preso e eu estou aqui. Qual é a conclusão dele? Eu acho que esse é o texto que mais importa para a gente, é o verso 18. Mas, que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Irmãos, vamos pensar aqui. O cristão, ele é uma pessoa que acho que foi Tim Keller que falou que o cristão, ele é uma autonegação, ele não pensa em si mesmo, ele não pensa, ele sempre pensa nos outros e em Cristo, porque o que Cristo falou que era necessário nós fazermos para nos tornarmos um discípulo seu? Renunciar a nós mesmos e tomar a cruz. Então, o apóstolo Paulo, no final, ele tem que pensar o seguinte, olha, no final, o que importa é a pregação do Evangelho de Cristo. Tanto faz se eu sofri ou não. Hoje nós mudamos. Hoje a sociedade mudou. Nós escolhemos a igreja que melhor nos adeque. Não tem problema, eu não estou te julgando. Fique lá. Mas não é o que Cristo ensinou. Nós vamos abrir mão de nós mesmos para que Cristo seja pregado. Isso que Paulo fala aqui. Mas que importa? O que importa? Eu estou sempre alegre. Ele sempre fala isso. Olha, deixa eu pegar aqui. Eu peguei um texto em 2 Coríntios, eu queria que os irmãos lessem comigo. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu peguei 2 textos, mas por causa do tempo eu não quero ir mais adiante. 2 Coríntios, capítulo 5. No verso 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles ressuscitou, não, por eles morreu e ressuscitou. Pense bem, agora a nossa vida é servir a Cristo. É isso que Paulo está falando lá em Filipenses. Que importa? Que importa? Eu me lembro, queria trazer os irmãos à memória, né, quando Ágabo, lá em Atos, ele diz, olha, o dono dessa cinta aqui, pega uma cinta de Paulo, vai ser preso, vai sofrer, e aí os irmãos dizem, não, Paulo, não vai, está vendo? Ele falou, mas que importa, eu estou disposto, eu vim aqui para pregar o evangelho, tanto faz. Tem coisas, irmãos, que tanto faz. O objetivo é pregar o evangelho. E aí, pensa na sua vida. Pensa na sua, pensa na minha. O evangelho sendo pregado, eu não estou dando escândalo, acabou, eu não preciso saber de mim mesmo. Eu tenho que saber de Cristo. O que importa é isso. Quem que vai pregar? Ah, é o pastor Neil, o pastor... Tanto faz, o que importa é que o evangelho vai ser pregado. Nós fazemos escolhas, sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem de sobra. É por isso que a gente escolhe. Vai nas igrejas perseguidas, vê se eles escolhem quem vai pregar. Qualquer pessoa serve, contanto que fala de Cristo. Nós hoje escolhemos versões, mas tem países que a Bíblia é uma folha. Tem gente que uma folha já é a Bíblia. Então, Paulo, ele é bem centrado. E eu acho que essa parte aqui é a parte que nos leva a pensar nisso. Paulo é centrado. Que importa? Contanto que se Cristo seja pregado, se ele for anunciado com fingimento, com verdade, sabe o que Paulo fala? Nisso eu fico muito, muito alegre. Eu sei, eu vou trazer para os dias de hoje, tá? Pastor, tem denominações que se chamam igreja e envergonham o evangelho. Irmão, deve ter algum crente lá? Deve. Deixa ele pregar. Se ele pregar, ele que vai acertar com Deus. Eu não fui nomeado juiz de Deus, deixa lá. Se ele prega, é melhor que ele pregue. Deixa ele pregar o evangelho. É isso que Paulo está dizendo. E aí, ele diz assim, no verso 19, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito. Irmãos, aqui, salvação aqui, não é a salvação da alma, irmãos. Não, é a liberdade. Esta é a sentido de, vai me resultar segurança. Porque a salvação não vai depender disso. Não teria lógica a conclusão desse texto, dizendo que me resultará salvação. Não, irmãos, faz parte disso. Faz parte. Vai resultar em segurança na confiança que ele tem. Quer ver? Eu vou voltar mais para diante disso, mas volta aqui, vai para o verso 25, capítulo 1 de Filipenses, verso 25. E tendo esta confiança, Paulo está dizendo que ele vai ficar na carne, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo, pela nova ida a vós. Na verdade, eu creio que, e eu acompanho alguns comentaristas, né, que Paulo estava aqui com bastante confiança de que ele ia ser livre ainda. Ele ia ser livre. Ele fala, vou ainda ver vocês. Então ele fala, isso vai me resultar esta segurança, essa salvação. O evangelho está sendo pregado e a minha prisão não foi em vão. Irmãos, o nosso tempo está acabando e eu quero só falar com o irmão. Pense nas limitações que você tem hoje. Limitações financeiras, talvez. Limitações sentimentais, talvez. Limitações de lugares que você não pode ir. Limitações da sua própria capacidade de fazer as coisas. Irmãos, nós temos várias e várias limitações. Só que isso não pode mudar o nosso objetivo. Isso tem que ser para louvor e glória do Evangelho. Assim como a prisão de Paulo. A prisão de Paulo foi uma prisão que resultou em pregação do Evangelho.
que o seu sofrimento, que o meu sofrimento, que a sua limitação, que a minha limitação, aumente o poder do Evangelho. Aumente a pregação do Evangelho. É por isso. Pastor, eu queria ir do outro lado do mundo. Se eu pregar o Evangelho na esquina, é aqui que eu vou ficar. Nossa vida, irmãos, aqui é curta. A gente tem lutado muito por prazeres nesta vida. É bom começar a pensar na outra vida. Aí sim, nós vamos nos sentir como o apóstolo Paulo e dizer, estou sofrendo, mas que importa? Se Cristo está sendo pregado, que importa? Só pense nisso, meu irmão, que esse texto possa ter renovado a nossa confiança de que o que estamos passando vai redundar na glória de Deus e na pregação melhor do Evangelho. Vamos orar. Estaremos aqui, se Deus quiser, na sexta-feira, 7h30 da manhã, ao vivo, né? Não tem tradução, vamos estar só presencialmente, ao vivo não, presencialmente. E no sábado, às 19 horas, temos ceia e culto de negócios aqui na igreja. Domingo, às 9 da manhã e às 18h30, nossos cultos normais. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Eu te agradeço por ele, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor nos dirija. As coisas que acontecem conosco, Pai. Nós sofremos, nós pedimos para o Senhor mudar. Mas quando o Senhor não muda, pedimos que o Senhor nos dê consolo. E nos dê ânimo para continuar pregando. De tal forma que possamos falar que importa nosso sofrimento diante da grande obra do Evangelho. Evangelho que é a morte e ressurreição de Cristo, que pode nos dar salvação, ou pode dar salvação a todo aquele que crê. Então eu peço, Pai, que se alguém que ouviu a Tua mensagem e ainda não tem Cristo, que possa aceitá-lo, Pai, possa se converter, Pai. E aí sim, isso é o que nos importa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.